Estamos de volta para o nosso terceiro bloco do programa A Mesa com o Pai, o bloco da reflexão da palavra. É o que eu mais gosto. Ai, eu amo os testemunhos e tudo, mas, gente, como eu amo a hora que eu fico ali falando dessa palavra que enche meu coração, que motiva as coisas na minha vida. Então, hoje, se você der uma olhadinha aí na nossa tarja, né? Deixa eu pôr aqui, peraí. Não estava aparecendo para mim a live? Como assim? Se você der uma olhadinha aí na nossa tarja, hoje o nosso tema é Fuja do Efeito Manada. A Cleide mandou assim no WhatsApp para mim. Eita, que hoje, hein? Não posso nem mexer na cadeira, né? Vem o efeito manada, te atropela, você fica parado. Bom, gente, porque assim, o efeito manada, né? Você já viu quando tem uma multidão numa fila, aí abre assim o portão, todo mundo vai pro mesmo lado? Todo mundo vai pro mesmo lado. Ou então, aquela coisa assim, você chegou num lugar e tem uma fila formada. Você nem sabe se aquela fila é para aquilo que você foi fazer lá. Mas daí, já que tem a fila, você entra na fila, né? Quer dizer, o efeito manada é aquele hábito de fazer o que todo mundo está fazendo. Por que você fez isso? Porque todo mundo fez, né? Então, isso é o que a gente chama de efeito manada. É essa questão de, eu fui porque estava todo mundo indo. Quer ver outro momento que o efeito manada acontece? Eu já tive a oportunidade de viajar e de avião. Quando sai do avião, sai um montão de gente, né? Que num avião cabe um montão de gente. Sai assim um montão de gente, aquelas 300 pessoas assim, 400 pessoas que saem. Aí você não sabe para onde você tá indo, né? Até porque tem lugar que você vai que tá escrito tudo em outra língua. Aí você só vai seguindo, segue o fluxo, acompanha o efeito manada. Pro lado que vai todo mundo, você vai também. Então, essa questão do efeito manada é você seguir sem refletir. É fazer sem pensar, sem questionar, sem observar, sem aplicar a sua própria, né, o seu próprio valor, as suas próprias considerações a respeito daquilo. Agora, hoje em dia na internet tá tendo efeito manada também, né? Efeito manada na internet é um negócio que me deixa muito irritada. Quer ver? Compartilhar foto de gente desaparecida. Ui, pelo amor de Deus, como esse negócio me irrita. Sabe por quê? Às vezes, a criança da foto já cresceu, já casou, já teve filho e a pessoa ainda está compartilhando o desaparecimento. Por quê? Porque não pesquisa direito, não checa se a informação é verdadeira, né? Fica só compartilhando as coisas sem nenhum critério, sem nenhuma criticidade. Outra coisa do efeito manada em internet é compartilhar aquelas fotos de extrato da Caixa falando que a pessoa recebe uma fortuna de Bolsa Família e auxílio reclusão. Gente, eu não aguento isso. Dá pra ver que a foto do extrato passou pelo Photoshop e foi alterado. Só pro cara que publicou aquilo ter um monte de compartilhamento, de curtida, só pra movimentar, entendeu? O perfil dele faz isso. Aí as pessoas que não utilizam nenhum critério, nenhuma reflexão para as coisas, faz o que todo mundo tá fazendo. Um compartilhou, compartilha também. Então a gente precisa checar as coisas, verificar, sempre olhar aquilo que chega diante de nós, não com o ponto de vista dos outros, mas com o seu. Principalmente no caso da internet, porque a rede social é o seu perfil, gente, ela te representa. Então, assim, aquilo que você está compartilhando te representa? Você tem que pensar nisso. E se aquilo for uma mentira, então você é responsável por propagar aquela mentira? Então, é necessário checar as coisas, tem que largar a mão de preguiça, né? Larga a mão dessa preguiça de pensar, essa preguiça
de refletir sobre as coisas, de pesquisar, de ler e sair dessa situação do efeito manada. Sabe por quê? O efeito manada às vezes te deixa perdido, te leva para onde você não queria ir. Já aconteceu, por exemplo, com você, não sei, ficar lá numa fila enorme, a hora que chega a sua vez no guichê, você fala o que você queria, o atendente fala assim, ai, nem precisava ficar nessa fila, era ali do lado. Por quê? Não perguntou, não se informou, não leu a plaquinha, né? Só seguiu o fluxo, só seguiu o efeito manada. Então, às vezes, aquilo que você faz, que é o que todo mundo faz, não é aquilo que serve para você, não é aquilo que te faz bem, que te edifica, né? Eu vi aqui na live agora que entrou a minha mãe, uma coisa que toda mãe fala é você não é todo mundo. Ó, se a gente aprendesse, né, que a mãe fala você não é... Eu falo para as crianças, você não é todo mundo. Aí a gente entender que o efeito manada não é exatamente a melhor opção para as nossas vidas. A gente precisa tomar as próprias decisões, fazer as próprias avaliações das coisas e das situações que nos cercam. E nós vamos ver então aqui na Bíblia, né, um momento em que algumas pessoas seguiram o efeito manada. É fazer o que todo mundo faz, pensar como todo mundo pensa, ou pelo menos, se não como todo mundo, como a maioria, né? E essa passagem está no livro de Números. Números é Velho Testamento, então a gente começa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, tá? É o quarto livro. Aí você vai para o livro de Números no capítulo 13. Eu vou contextualizar para vocês, porque senão vai ficar muito extenso, porque o texto todo assim da história que eu vou abranger aqui pega todo o capítulo 13, todo o capítulo 14, tá? Então são 2 capítulos aí extensos e para a gente fazer a leitura aqui no rádio acaba ficando maçante, tá bom? Mas alguns versículos chave, pontos importantes eu vou ler com vocês. Então, para o pessoal que costuma tomar nota, é Números 13, o capítulo todo, e o 14, capítulo todo, tá bom? Mas vamos lá. Nesse momento aqui do livro de Números, o povo já saiu do Egito, né? O povo hebreu estava cativo no Egito, já saiu do Egito, já começou ali a travessia, né? No deserto. Então Moisés recebe ordem de Deus para que envie os espias até a terra de Canaã. Então Moisés, obedecendo o mandado do Senhor, chama um homem de cada tribo. Possivelmente vocês saibam que Israel era dividido em 12 tribos, né? Dos filhos de Jacó. Então, gente, cada homem representando uma tribo. Foram 12 homens enviados a espiar a terra que estava prometida, que Deus falou que ia entregar. Desses 12 homens, 2 homens acabaram recebendo destaque, né? Um deles, Calebe, da tribo de Judá, e Oséias, né? Da tribo de Efraim. Só que Oséias, Moisés mudou o nome dele e ele passou a se chamar Josué. Então, esse Josué da Bíblia, o nome dele era Oséias. Bom, vamos lá. Foram 12 homens espiar a terra, tá? Foram até a terra prometida, observaram as edificações, observaram as fortalezas, né? Observaram que a estatura do povo era um povo muito alto, muito grande, certo? Observaram também os frutos da terra, a qualidade daqueles frutos, se a terra era boa para produzir, era uma terra fértil. Então,
tudo isso eles observaram e voltaram. Voltaram depois de 40 dias. Então, a jornada desses homens era uma jornada de 40 dias para espiar essa terra. E dos 12 homens que foram, quando volta, eles passam um relatório para o povo. O povo estava esperando um relatório. Então, agora sim, eu vou ler para vocês entenderem. Então, o contexto é esse. Agora, eu vou ler aqui para vocês. Olha só. No versículo 26, no versículo 26, volta aos 12 homens e passa o relatório, diz assim, ó. Caminharam, vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente, mana, leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que subiram com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha só esse trecho, como aqui mostra que só Calebe falou, se manifestou de maneira diferente dos outros homens. Mais para frente o texto vai nos mostrar que Josué também apoiou Calebe. Mas aqui, a primeira pessoa que fala, que se revolta com aquele relatório, é Calebe. Então, no efeito manada, o que o povo fez? Mas a maioria disse que é muito difícil, que o povo é mais forte do que nós, que a gente não vai conseguir, que nós somos como gafanhoto. Mas Calebe fala assim: não, nós certamente prevaleceremos. O que fez ele tomar essa atitude? O que foi que fez com que Calebe tivesse esse posicionamento de dizer que tinha certeza da vitória? Sem dúvida era a fé, né? Uma fé que não é uma fé cega, porque ele foi lá, ele observou toda a terra, assim como os outros. Mas a fé que ele tinha na promessa de Deus, por causa de tudo que antes ele já havia experimentado. Nós estamos falando aqui, gente, de um povo que passou pelas pragas lá no Egito sem ser atingido. Viu tudo o que aconteceu, os sinais, as maravilhas, os prodígios que Deus realizou. Um povo que atravessou o Mar Vermelho em seco, com pés enxutos. Esse povo vai lá sondar a terra e começa a olhar problemas e para de olhar para Deus. E toda a congregação
acaba se contaminando por esse espírito de medo que estava nos outros espias. Um espírito de medo e olha só, uma autoimagem precária, deteriorada. Quando ele fala assim que éramos aos olhos daquele povo como gafanhotos, ele se enxerga insignificante, ele se enxerga pequeno, frágil. Então, a gente tem aqui problemas que hoje acometem as nossas vidas, que é o medo e uma autoimagem, uma autoestima debilitada. Isso contamina a sua visão de perspectiva do futuro, de para onde ir, o que fazer, para onde caminhar. Então, se você não tem a sua fé fortalecida em Deus, se os seus olhos não estão em Deus, facilmente você se desvia do plano e da promessa. É muito simples, às vezes, a gente dizer que Deus tem um plano, Deus é Deus de promessa, mas se a gente não mantiver os nossos olhos nele, nós não iremos receber. Por causa da falha em Deus? Não, Deus é perfeito, ele não falha. Mas por causa da falha na nossa própria maneira de crer e se relacionar com o Senhor. Então, se você não recebe, não é porque Deus não cumpriu. Se você não recebe, é porque o seu posicionamento não te levou a isso, né? Então, aqui, a gente tem aqui um povo que ouviu o relatório, né, dessas pessoas que foram lá e voltaram com um ponto de vista negativo, contaminados pelo medo e por um problema da sua autoimagem. E temos o relatório de Caleb. Caleb fala, não, a gente tem que ir porque certamente prevaleceremos. Ok. Seguindo aqui o texto, gente, é muito impressionante a confusão que isso vira, que isso toma. Olha como é perigoso você seguir sem questionar, né, sem aplicar os seus próprios conceitos aqui na sua vida. De repente, lá no seu trabalho, começaram um burburinho. Ah, vamos fazer isso, vamos não sei o quê. Vamos... Você já parou? Já avaliou? Isso está de acordo com os seus princípios? Tem a ver com os seus propósitos? A promessa de Deus para você está relacionada a esse mover que está surgindo? Se não está, não siga nesse caminho. Manifesta a sua opinião. Olha aqui, Caleb era minoria, mas ele não ficou quieto, ele não se calou. Ele falou e ele falou com ousadia, porque o versículo diz que Caleb fez calar o povo. Então, gente, para de dar relatório pessimista. A gente tem que ir com ânimo e com certeza vamos prevalecer. Então, precisa ter uma pessoa que reflete para tomar um posicionamento. E essa pessoa pode ser você. Não fica aí, gente, no meio da manada, que nem gado de manobra, né? Peraí, gente, deixa eu falar um negócio. Tem uma voz no fundo, não tem no meu retorno? Tem no seu também? Eu não sei o que tá dando esse retorno. Não, meu celular tá zerado. Não tem som nele. E tá um retorno, né? Não. Bom, vamos lá, vamos seguir. É porque tem umas coisinhas que tiram a concentração da gente. A gente vai falando e tem outra voz falando no fundo. Mas enfim, vamos lá. Então, gente, quando chega no capítulo 14 de Números, o que acontece? A congregação toda começa a murmurar, começa a reclamar. A congregação toda começa a embarcar naquele espírito de medo que veio com os espias do relatório negativo
E eles mesmos se contaminaram por esse medo. Ao invés deles contemplarem, né, que a terra mana leite e mel, que o fruto era maravilhoso, porque aqui eu li que eles trouxeram o fruto. O fruto aqui, uns versículos antes, diz que era simplesmente um cacho de uva que foi colocado sobre uma vara e carregado por 2 homens, além de romãs e figos, está escrito assim na minha Bíblia. Então quer dizer, não era pouca coisa que aquela terra era capaz de produzir. Então, ao invés de contemplar as possibilidades das bênçãos, fica com os olhos voltados ali só para o problema, né? Então, aqui, ó, no capítulo 14 fala que toda a congregação chorou. Os filhos de Israel murmuraram e ficaram dizendo assim: olha que absurdo. Ah, se morréramos na terra do Egito. Ah, se morréramos nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por prisioneiros? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha o povo, como diz a Bíblia, né? O cão que volta ao seu próprio vômito. Olha o povo querendo voltar a ser escravo. Viu o mover das 10 pragas. Atravessou o mar em seco. Viu todo o exército do Egito naufragando ali, afundando, afogando naquelas águas. Guiado por uma coluna de nuvem para ser protegido do sol e direcionado durante o dia. Guiado por uma coluna de fogo à noite para ter o seu caminho iluminado e a proteção do aquecimento, né, à noite. Tendo maná derramado do céu diariamente para ser sustentado. Tudo isso, e tem a cara de pau de falar seria melhor ter morrido no Egito. Ai, quanta ingratidão, né? Quanta ingratidão. Será que às vezes quando você segue a maioria, você não está sendo ingrato com alguém? Será que às vezes quando você segue o que todo mundo está fazendo, vou fazer o que todo mundo está fazendo, será que você não está, né, ferindo algum princípio importante na sua vida? Então, não é bom que a gente siga o fluxo sem refletir. O seu GPS realmente é para lá que você vai? Você precisa saber para onde vai, porque senão você vai seguir para qualquer lugar e qualquer lugar não leva a vida. A gente vai ver aqui que esse povo, né, que murmura, que fala que seria melhor voltar para o Egito e ser escravo e morrer no Egito, provoca a ira de Deus. E Deus diz que desse povo que murmurou, ninguém iria entrar na terra prometida. Ninguém. Dessa turma toda aqui de 21 anos para cima, todo mundo ia perecer. Só ficou Caleb e Josué, que entrou na terra, né? Então aqui o que aconteceu? Aqui embaixo a gente vê essa rebelião, né, do povo. E no versículo 6, olha, no versículo 6 fala que Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, daqueles que foram junto para espiar a terra, rasgaram as suas vestes. Rasgar as vestes, gente, é um sinal, um manifesto de protesto, de indignação, né, com uma situação. E de também, eles estão expressando uma decepção, uma tristeza do povo não olhar a promessa de Deus e olhar para a circunstância. Falaram então a toda a congregação, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra e nos dará terra que mana leite e mel.
tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não temais. Então, eles avaliaram a situação com outro ponto de vista. Se a gente ficar firme com o Senhor, não for rebelde, mantiver a fé, acreditar na palavra de Deus, aí sim a gente vai prevalecer. E olha o que a congregação sugeriu: que eles fossem apedrejados. A congregação, o grupo todo queria apedrejar Caleb e Josué porque eles tinham um bom ponto de vista a respeito disso. Porque eles criam na vitória. Às vezes, você está seguindo o fluxo. Às vezes, você está seguindo a manada porque você acha que o seu posicionamento vai colocar você numa situação de evidência onde as pessoas vão te criticar, você vai ser apedrejado, né? Às vezes, você só segue o rumo que todo mundo está indo porque nadar na direção oposta vai chamar a atenção e vai fazer com que essas outras pessoas queiram te apedrejar. Porque foi isso que aconteceu aqui com eles. Toda a congregação queria apedrejar Josué e Caleb, porque eles falaram: não, nós vamos sim. Se a gente não for rebelde, se a gente agradar a Deus, Deus vai dar essa terra na nossa mão. E aí, Deus se manifesta pessoalmente. Isso é muito lindo. Fala assim, ó, no versículo 10, tá? Do capítulo 14. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação diante de todos os filhos de Israel. Uau! O próprio Deus, no momento mais crucial do seu posicionamento, no momento mais difícil, quando você se posiciona e contraria tudo o que todo mundo está pensando, quando você contraria tudo o que está todo mundo fazendo, a direção que todo mundo está indo, quando você se posiciona e corre o risco de ser ferido, o Senhor se apresenta pessoalmente. E a glória do Senhor é muito intensa. Sabe o que aconteceu com toda a congregação? Ninguém conseguia enxergar nada, porque a glória do Senhor é muito forte. Então, Deus intervém em seu favor, mas para isso, você precisa se posicionar, ainda que corra o risco de ser apedrejado. É necessário assumir o lugar que Deus separou para você. É necessário se colocar no posto que Ele te capacitou para estar. Então, a gente vê aqui que depois, né, na sequência, que Deus fala para Moisés que esse povo está provocando a ira. Até agora não creram em todos os sinais que já viram, né? E o Senhor fala que desse povo ninguém vai chegar até a terra prometida. Eles vão perecer antes. E aí, o que a gente vê aqui no capítulo 14, lá no verso 24, 14 e 24 é o versículo chave, né, que tá aí na nossa tarja da live. Diz assim, que somente o servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. E aí no versículo 30 fala assim,
sobre todo o povo, né? Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, mais uma vez aqui, Deus fala, quando ele diz assim, sobre a qual levantei a minha mão, quer dizer, com juramento, né? Um juramento. Então, somente Calebe e Josué é que iriam tomar posse da sua herança. Só que isso demorou 40 anos. Demorou 40 anos até que esses homens que foram espiar a terra chegassem e tomassem posse da sua herança. Então, às vezes, você acha que é melhor seguir o fluxo porque você vai chegar a algum lugar mais rápido. Seguir a manada porque vai chegar a um resultado mais rápido. Mas se não é esse o destino que está preparado, projetado, se não é este o propósito da sua vida, não faça assim. Posicione-se. Saiba que Deus pode te defender e que toda vez que a gente se posiciona debaixo de um comando de Deus, Ele mesmo tem compromisso em nos guardar. Ele mesmo tem compromisso em nos responder, né? Então, esse texto aqui, ele vem trazendo isso que hoje nós vemos muito. As pessoas perderam a criticidade, a capacidade de analisar as coisas, colocando na balança aquilo que realmente tem importância, né? O povo ficou olhando para as circunstâncias, a altura das pessoas, o tamanho das fortalezas, mas e o que tinha realmente importância para um povo que viu tantos sinais e maravilhas não era o poder de Deus? Então eles deveriam avaliar a situação não pelo aquilo que os olhos viam naquela circunstância, mas pelo aquilo que eles criam ser possível diante de tantas experiências passadas, né? Então essa incredulidade também insulta a Deus, né? Essa incredulidade também acaba provocando, irritando a Deus. Então, que a gente possa ter em nós, assim como houve sobre Calebe e Josué, um outro espírito, né? Um espírito de obediência, de reflexão, um espírito capaz de me preservar com vida, né? Porque o versículo 37, o versículo 36 do capítulo 14 fala assim: os homens que Moisés mandou a espiar a terra, que voltando fizeram murmurar todo o povo, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram do grupo que foi espiar a terra, esses ficaram com vida. Então, se posicionar a favor daquilo que Deus preparou, que é correto, nos torna sobreviventes. Nos torna sobreviventes em meio ao caos. Então, é muito importante que a gente entenda que os nossos posicionamentos podem nos levar à vida, podem nos levar a uma saída, mas também podem nos levar à morte, né? Então, são as escolhas. Sempre falo de escolhas, sempre falo aqui de livre-arbítrio, porque a Bíblia de fio a pavio, ela nos faz comprovar essa questão de que Deus não interfere no arbítrio, na escolha das pessoas. Ele deu o livre-arbítrio, ele não toma, ele não tira. A escolha é sempre sua. Então aqui, quem escolheu, e na maioria,
ir no efeito manada e vamos seguindo. Diz que é ruim, então tá bom, então é ruim. Não vou nem questionar, não quero nem ver esse cacho de uva lindo aí. Quero nem saber. Diz que é ruim, é ruim. Vamos todo mundo aqui reclamar, murmurar. Quem se posicionou diferente foi abençoado. Então, não perca a sua capacidade de analisar, de refletir, né, de agir de acordo com os princípios corretos, mesmo que seja difícil. Porque se você estiver correndo risco, o próprio Deus vai se manifestar em seu favor, como a gente viu aqui nesse texto. Amém? Então vamos orar, porque tem ainda uns recadinhos. Então vamos orar para que o Senhor aperfeiçoe em nós esse espírito excelente que esteve sobre Caleb e Josué. Se você tiver possibilidade de fazer essa oração, né, esse tempinho aí com o Senhor, faça isso. Feche seus olhos. Pai Santo, bendito, maravilhoso, nós colocamos, ó Deus, a Tua palavra diante do Senhor e clamamos que ela seja sempre essa semente preciosa e que encontre pouso em nosso coração, que o nosso coração seja uma terra, Pai, favorável, produtiva, onde a Tua palavra possa multiplicar em nós todo o Teu fruto, que nós possamos ser fortalecidos e alimentados por tudo que nasce dessa palavra preciosa e que hoje nós possamos analisar a nossa vida e ver se de fato estamos cumprindo aquilo que é o propósito das nossas vidas ou se nós estamos apenas seguindo em deriva a qualquer manifestação, a qualquer movimento que se apresenta diante de nós. Queremos, de fato, ser conduzidos pelo Senhor. Não queremos seguir a qualquer modismo, não queremos seguir a qualquer bandeira que se agita, mas nós queremos seguir ao plano que o Senhor estabeleceu. Por isso clamamos que Teu Espírito nos dirija os passos, damos liberdade ao Teu Espírito para nos ensinar o caminho que devemos seguir. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti que haja em nós um espírito forte, capaz de fortalecer, ó Deus, a nossa fé e posicionarmos naquilo que é necessário, que nós coloquemos-nos no posto que o Senhor mesmo separou, preparou e de lá não saiamos até ver cumprida a Tua palavra, assim como a perseverança que esteve sobre Caleb, que esperou por 40 anos e ainda assim tinha força e vigor para tomar a promessa, que nós estejamos firmes e que no dia da adversidade, no dia mau, o Senhor mesmo se manifeste em nossa defesa, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. Em nome de Jesus, nós trazemos a Ti, Pai, a nossa vida para que o Senhor a examine e nos ensine o que devemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então vamos aos nossos recadinhos aqui de hoje. Deixa eu dar uma olhada na hora. Opa, tá quase na hora. Então vamos lá. Hoje recebi o pedido da minha amiga Ivone para anunciar a cavalgada em prol do IAMA. Amanhã, se você não tá muito afim de fazer almoço amanhã, vai almoçar lá na Espuma. Vai ter a cavalgada amanhã, saída às 10 horas da manhã ali do Campus 3 da Unify, chegando no Espuma ao meio-dia, já será servido o almoço, tradicionalmente, né, gente, ano após ano, uma comida muito boa, todo mundo sempre sai muito satisfeito. Para quem vai montaria, os cavaleiros montados, o almoço no valor de R$15. Para o público em geral que for prestigiar o evento, o almoço no valor de R$25, tá? Então, a partir do meio-dia já será
servido lá no Aspuma o almoço, a cavalgada, que também é um dos eventos de abertura aí da Expo Verde. Neste ano de 2009, renda revertida em prol ao IAMA, tá? Então, todo mundo sabe que o IAMA é, né, uma entidade assistencial, atende crianças e adolescentes ali no Jardim Brasil, já há muitos anos, promovendo ali a melhora da qualidade de vida dessas crianças da comunidade. Então, é uma entidade séria que vale a pena a gente prestigiar, certo? Bom, amanhã aniversariante é a Márcia Pires. Marcinha completando mais um aninho, hein, Marcinha? Parabéns para você. Esses dias mesmo o Lucas estava comentando: "Ei, mãe, igual a Marcinha nós não achamos mais, hein?" A Marcinha acabou até com a 5ª geração das teias de aranha lá de casa. Pensa numa mulher que sabe fazer uma faxina, essa Marcinha. Pelo amor de Deus. Dia 3, também outra Márcia fazendo aniversário no dia 3, a Márcia Figueiredo, lá do Salão Degradê. É a Márcia, esposa do Luciano. Beijo, viu, Márcia? Eu já chamei ela um monte de vezes para vir aqui dar testemunho, diz que tem vergonha. Quero só ver, hein? Agora dei parabéns e chamei em público. Vai ter que vir, Marcinha. E quinta-feira, seu Antônio Manzano fazendo aniversário. Olha só o Facebook que me contou. Quinta-feira, seu Antônio Manzano fazendo aniversário. Então, parabéns também. Tá sempre por aqui participando das nossas lives. Bom, gente, é isso. Nosso programa está acabando. Sábado que vem, 7 da manhã, tem mais A Mesa com o Pai aqui na Life FM. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Shabbat Shalom.